Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre algum assunto muito interessante, sobre procrastinação. Por que será que a gente deixa de fazer o que precisa ser feito? O que será que impede a gente de se comprometer com o nosso processo de emagrecimento? Então, eu falo sobre isso, sou criadora do programa Emagrecendo em Paz e eu convido você a fazer parte. Se para vocês faz sentido, se você tem dificuldades com isso, entra no grupo Emagrecendo em Paz do WhatsApp para acompanhar todo o conteúdo que eu produzo. O link está na biografia. Então, quando a gente fala de emagrecimento, de saúde, por que será que a gente deixa tanto tempo, às vezes, de resolver os problemas que incomodam a gente? Como meu público, a maior parte das pessoas com quem eu falo são mães, então nós vamos falar de mãe para mãe. Quantas vezes a gente não deixa de considerar a importância de cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar? Simplesmente porque é cansativo ou porque dá trabalho, a gente se dispõe a ter trabalho com os problemas e as coisas das outras pessoas. A gente se dispõe a cuidar dos outros, mas não se dispõe a cuidar da nossa própria saúde, do nosso próprio bem-estar. Então, meu convite para você hoje é que a gente faça uma reflexão a respeito disso. De que forma essa atitude influencia a sua vida? De que forma isso faz com que você deixe de desfrutar de coisas importantes da sua vida? De que forma isso acaba afetando também o seu bom humor, a sua família? A gente, como mãe, muitas vezes a gente faz determinados sacrifícios, a gente cuida, a gente olha e a gente ainda pensa assim que faz e deixa de se olhar pelo outro, quando muitas vezes a gente só não quer se dar o trabalho de fazer o que tem que ser feito. É cansativo. É a mesma coisa que relacionamento. Relacionamento, às vezes, cultivar um relacionamento também é difícil e é cansativo. É mais fácil a gente ficar na rotina, é mais fácil a gente continuar naquilo que a gente já está habituado a fazer, do que ter que mudar em alguma coisa. Eu lembro de uma ocasião em que, vamos lá, antes, meus pais, eles sempre saíram juntos. Eu sou de uma família grande, de 7 irmãos, eu sou a mais velha desses 7 irmãos. E eu vi meus pais saírem frequentemente juntos para cultivar o relacionamento deles. Pelo menos uma vez por semana eles saíam sozinhos. Apesar da família enorme, tudo, eles conseguiam ter esse tempo para eles. E aí eu me casei. E aí, para falar bem a verdade, às vezes é muito mais fácil a gente ficar em casa. Às vezes é muito mais cômodo a gente ficar em casa do que a gente agir. Deixa eu desligar isso aqui que eu esqueci. Vamos lá. Vamos silenciar isso aqui. Pronto, agora a gente pode conversar. Então, muitas vezes, a sensação, o desejo, do descanso, de não querer mudar uma rotina, de não querer se preparar para alguma coisa, acaba fazendo com que a gente permaneça sempre da mesma forma. Muitas vezes, quando eu estou atendendo minhas clientes, as pessoas que eu atendo como terapeuta, eu pergunto, eu faço uma reflexão. Há quanto tempo? Faz quanto tempo que você está empurrando esse seu problema?
E como vai ser a sua vida se você não mudar nada daqui para diante? Então mudar dá trabalho. Se mexer dá trabalho. E é incômodo. Fátima, muito bom ter você aqui de novo, minha querida, comigo, viu? Muito bom mesmo. Então, falando de procrastinação, por que será que a gente deixa, né, passar essas coisas? Por que a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer para o nosso bem-estar? Por que às vezes a gente vai deixando tanto? E aí, na verdade, a gente precisa olhar muito mais para o nosso interior, muito mais para a nossa vida, para as crenças, para as coisas que nós aprendemos durante a vida, para a forma como nós vivemos, para conseguir entender e entender às vezes por que é tão difícil mudar. Lu, minha querida, seja bem-vinda, Silene também. Quanto tempo, eu quero que vocês me respondam aí, quanto tempo a gente passa, quanto tempo você já procrastinou uma coisa referente ao seu bem-estar, à sua saúde? Ao seu bem-estar, à sua saúde física, mas também à sua saúde emocional. Porque às vezes a gente cuida, vai no médico, cuida, mas não cuida, percebe que sente ansiedade, mas não cuida, percebe que se sente mal, que está cansado, mas não olha. Você tem alguma coisa que você deveria olhar e não está olhando? Porque não consegue, ou por alguma outra razão? Ou porque ainda não achou importante? Então, vão me escrevendo aí, tá bom? Eu procrastinei muito tempo o cuidado comigo mesma. Eu deixei de lado muito tempo. E eu vou contar para vocês que o preço que eu paguei por isso não foi pequeno, foi grande. Foi um preço alto. Felizmente eu acordei a tempo, e não foi por mim. Eu precisei me preocupar com outras pessoas, entender que o que estava acontecendo comigo ia afetar os meus filhos, para eu ter coragem de olhar para mim. Mas existe muita coisa que a gente deixa de lado. Então, por quanto tempo você tem procrastinado o seu bem-estar, a sua saúde física, a sua saúde emocional? Na época que eu deixei de lado minha saúde, que eu deixei de lado meu bem-estar, eu tive consequências muito sérias, sem perceber o que estava acontecendo. Eu lembro de um dia que eu estava tão cansada, que eu estava em pé, e eu cochilei em pé. Eu cochilava em pé. Às vezes eu estava tão cansada, que eu dirigia e cochilava no semáforo, enquanto o sinal estava fechado. Porque eu não podia olhar para mim. Eu tinha que estar sempre olhando para outra pessoa. Eu tinha que estar sempre olhando para as outras pessoas, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus pais. E eu não estou dizendo que não é para a gente olhar. Mas eu quero saber de você. Por quanto tempo você tem procrastinado o seu bem-estar, a sua saúde? A sua saúde física e emocional. Houve um tempo que eu tocava muito piano, e isso me trazia uma alegria imensa. Só que a responsabilidade do dia a dia me fazia comer ao invés de tocar piano, porque tocar piano era uma atividade descartável, não era importante. Importante
Era eu trabalhar, era eu cuidar do outro e esquecer de mim. Agora eu quero saber, você está se esquecendo de você? Há quanto tempo você tem problema com sobrepeso, com obesidade e não se olha? Há quanto tempo você tem deixado para amanhã? E a gente não deixa para amanhã porque a gente quer, a gente deixa para amanhã porque a gente não se sente capaz. Quem tem problema com sobrepeso não se sente capaz, porque não se sente capaz de mudar a rotina, de mudar a alimentação, de mudar o que precisa ser mudado. Mudança dói. Mudança dói e dói muito. É muito incômodo. É muito chato. Mudança dá trabalho. Cultivar um relacionamento dá trabalho. Cuidar do seu corpo dá trabalho. Cuidar do seu emocional dá trabalho. Mas eu vou contar uma coisa pra você. É possível. Como mãe de 6 filhos, eu tive 8 gestações, como mãe de todos esses filhos, eu consegui encontrar um caminho para olhar para mim. E quando eu olhei para mim, eu me tornei melhor para eles. E aí eu quero te perguntar, por quanto tempo mais você vai deixar de se olhar? Eu me lembro de uma ocasião que meu irmão, um dos meus irmãos, ele teve uma ameaça de infarto com menos de 40 anos. Na verdade, com 30 e poucos anos. Ele foi hospitalizado. E eu me lembro que quando ele foi procurar um médico, né, depois, na verdade, para fazer o tratamento para continuar o tratamento que ele começou no hospital, o médico começou a mostrar para ele quanto que ele tinha se abandonado. Deixado de viver, trabalhando. E interessante é que a vida dele no trabalho não mudou. Mas a visão dele, a postura dele mudou. Será que a gente precisa esperar chegar num ponto desses? A gente precisa chegar a estar perto de um infarto, perto de um AVC? Será que é isso que a gente precisa para poder entender que a gente precisa olhar para a gente? Como você se sente estando fora do seu melhor, de ser o seu melhor, do seu peso, do seu corpo, da sua mente, da sua alegria? Sabe como eu me sentia? Eu me sentia diminuída. Eu era feliz como mãe, mas eu me sentia insegura. Eu tinha insegurança, dependendo do ambiente onde eu estava, eu me sentia insegura. Eu não me sentia confiante. E eu me sentia cansada. Hoje, eu fui fazer diversas coisas durante o dia que eu precisava fazer e que normalmente eu faria de carro. Eu achava um absurdo morar onde eu moro hoje, num lugar com ladeira, e sair andando a pé. E hoje eu não sinto mais isso, porque eu ganhei vida. Eu ganhei vida e ganhei força. Mas eu precisei sair da minha zona de conforto, precisei entender o que me doía. E por que eu era incapaz de emagrecer. Eu me sentia completamente incapaz. Porque eu jamais ia ficar sem comer um doce, eu jamais ia conseguir seguir uma dieta, eu jamais ia parar de compensar comida, exercício com comida, tristeza com comida, dor com comida, alegria com comida, tudo com comida. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente está perdendo essa vida. O que eu ganhei de presente quando eu consegui emagrecer aos 43 anos, depois de 8 gestações, foi poder empurrar meu filho numa ladeira, numa bicicleta,
sem me cansar. Então, se é isso o que você quer para você, se você quer ganhar vida, se você quer ter condições de abaixar, levantar, vai ter que sair da cadeira e vai ter que olhar para você e vai ter que tomar uma decisão. E se você precisa de ajuda, então entra para o grupo Emagrecendo em Paz. O link está na biografia. E a gente vai conversar sobre vários aspectos que afetam o emagrecimento, vários aspectos que fazem com que a gente perca para a gente mesmo. Quando eu descobri o poder que eu tinha, eu mudei a minha vida de todas as formas. E você pode mudar a sua. Então vem comigo, entra para o grupo Emagrecendo em Paz, me acompanha. Semana que vem eu vou fazer 2 cirurgias na boca. Então eu vou deixar alguns dias vídeos gravados para vocês. Mas todos os outros dias eu vou fazer essas lives para vocês poderem me acompanhar, aprender. E vou colocar podcasts no grupo. Então tem bastante conteúdo, bastante coisa para a gente ir acompanhando e crescendo junto. Então vem comigo. Boa noite, um beijo grande. Tchau!